Olá, o nosso assunto de hoje é sobre as imagens. Já tem alguns vídeos meus sobre as imagens, mas segundo o nosso amigo Cássio, o produtor aqui, tá horrível esses vídeos, né? A qualidade. Então a gente vai falar de forma bem resumida, se nós devemos ou não usar imagens. É um assunto já bem batido, bem falado aqui no Brasil. E a gente sabe que, por exemplo, as igrejas tradicionais tanto usam a cruz como usam algumas imagens, até da Virgem Maria. Eu conversei com um amigo que é um ex-protestante, eu acho que está com umas 3 semanas. Ele falou que uma certa vez chegou em uma igreja protestante luterana, na época ele ainda não estava sendo católico, né? Ele estava ainda visitando outras igrejas, igrejas entre aspas são denominações, né? E quando ele viu uma imagem de Nossa Senhora enorme lá na denominação do pastor lá luterano alemão, só que aqui no Brasil, né? Aí falou assim, e aquela imagem? Ele, ei rapaz, dela aqui ninguém fala não, viu? Aí, com a cara bem brava, aí ele percebeu a diferença, né? Já, infelizmente, as igrejas pentecostais, elas é o cavalo de batalha delas. Pode falar de qualquer assunto, mas eles voltam para Êxodo 20, versículo 4, Salmo 115, Isaías 42, 8 e algumas passagens que falam de procissões com imagens entendidas de forma equivocada. Então, você pode falar qualquer assunto. Sobre a bomba atômica, aí volta para as imagens. Vai falar sobre casamento, aí volta para as imagens. Ou seja, não tem um raciocínio lógico das coisas. Sempre é o mesmo assunto. A gente pode perceber que a Bíblia não é esquizofrênica. Ela tem uma linha de raciocínio. E a gente vê esse processo de unidade na Bíblia. Então, já em Gênesis, o autor deixa muito claro que Deus, ele é o Criador. Ele é o único Deus verdadeiro. Porque os povos que circuncidavam, os povos adjacentes, falei até bonito agora, né? Vamos lá. E a gente percebe que eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Deuses inexistentes. E por trás desses deuses inexistentes, sem dúvida quem era cultuado, sem dúvida são e eram os demônios. E acontece que, nesse engano, o povo de Israel, a princípio, foi livrado pelo Senhor. A gente percebe que já em Gênesis, o autor deixa muito claro que todas as coisas, as aves, o oceano, a terra, a lua, o sol, tudo é criatura de Deus, não é criador. Então a Bíblia é muito clara já no início quem é o criador e quem é a criatura. Ou seja, só há um criador, a Santíssima Trindade ali que cria. Aí quando nós passamos em toda a Escritura, nós percebemos que Deus vai escondendo o seu nome. Né? Os primeiros livros lá do Pentateuco. Esse esconder o nome tem um porquê. Porque geralmente os pagãos achavam que tendo a imagem do Deus falso deles e tendo o nome, eles poderiam controlar aquele Deus. Controlar como? Pelas penitências que eles faziam, até se flagelavam, pelas orações repetidas, né? Eles confiavam não na oração em si, mas no poder da palavra deles, na verborragia, repetir direto, ou seja, era uma técnica mais mágica, né? Então o Senhor ele foi educando Israel, ele foi escondendo o nome dele, ele foi tendo restrições ao uso da imagem em certo sentido, e aos poucos foi revelando o real sentido da imagem. Aí lá em Êxodo 20, versículo 4, o Senhor é muito claro das imagens que ele não quer, né? Sobre as imagens dos deuses falsos. Aí em Êxodo 20, versículo 4, você passa algumas páginas, em algumas Bíblias, 3 páginas. Em Êxodo 25, 18 já está Deus mandando fazer imagens. Você passa mais algumas páginas, em Êxodo 31 já fala que o fazer imagem, a escritura, aliás, a escultura, né, é uma inspiração, ou seja, é um espírito de sabedoria que o artista tem para esculpir a imagem, para fazer arte. Ou seja, olha a diferença. Em Êxodo 20, versículo 4, há a condenação dos deuses falsos. Em Êxodo 25, 18, se manda fazer imagens de bois, leões, querubins. E essas imagens não são colocadas em qualquer lugar, são colocadas em destaque e em grande número. Lá em 1 Reis 6, 29, manda fazer muitas molduras de palmares, flores, bois. Preste atenção.
o Deus que se indignou, se irou contra o bezerro de ouro, que era bem pequenininho, né, segundo os pesquisadores, bem miudinho, o bezerro de ouro. Ele manda fazer bois enormes para colocar lá no templo, aonde a imagem desses bois passava ali como se fosse um rio, né, onde a água ali passava. Ou seja, por que que proibiu e se indignou com um bezerrozinho de ouro? E tinha bois enormes, porque os bois eram imagens, o bezerro de ouro era ídolo. Lá em Números 21, nós vemos, após a reclamação do povo, a imagem ser pedida pelo próprio Senhor, quando Moisés suplica, né, após o castigo, que o povo começa a ser picado pelas serpentes e a morrer e a adoecer. Moisés intercede pelo povo, o Senhor manda construir uma serpente de bronze. Essa serpente é construída, colocada numa haste bem alta, e as pessoas que olhavam eram curadas. Mas depois o povo não faz a diferença, o que é o meio, a imagem, e começam a transformar essa imagem em ídolo. E lá no livro de Reis, essa imagem é quebrada. Aí os protestantes podem dizer, olha, ela foi quebrada, Deus se desagradou. Mas lá em João 3, Jesus fala novamente dessa imagem. Ou seja, ele aprova, né? Ele retoma essa conversa, esse diálogo e esse simbolismo da serpente de bronze. Lá em João 3,16, que essa serpente de bronze fala sobre a morte do próprio Cristo. Quem olhar para o Cristo, esse olhar no sentido mais profundo, né? Quem o assumir mesmo na sua vida, quem reconhecer Jesus como Senhor e viver em obediência, claro, tem o batismo e outras coisas mais, vai viver esse senhorio de Cristo. Ou seja, a serpente de bronze ali, a serpente de bronze não tinha veneno. Assim como Cristo não tem veneno, apenas ele assumiu, mas ele por si mesmo não tem veneno, ele não tem pecado. Assim como a serpente de bronze também não tinha nenhum veneno de serpente. Então a gente poderia aprofundar isso aqui e dar um curso só sobre imagens, né? Mas aqui é só um prelúdio para ver que Deus não é esquizofrênico. Ele fala uma coisa e depois contradiz, de forma alguma. A Bíblia tem uma sintonia, mas aquele que interpreta de forma pessoal, de forma rápida e rasa, ele comete equívocos tremendos. Nós vemos que Jesus andou no templo, os apóstolos, e nunca condenou as imagens. Então, se você não gosta de imagens, por favor, não tire fotos, não use celular, não assista televisão, não use YouTube, não use nenhuma rede social, não tenha dinheiro, nada disso, nem se olhe no espelho, né? Porque se você tem raiva de imagem, tudo isso você deve estar bem distante, senão seria incoerência e falsidade. Um abraço para vocês.